Amém, aleluia. Podemos dar glória a Jesus? Quantos podem dizer nesta tarde que querem Jesus? Podes dizer, eu quero Jesus na minha vida? Quantos querem dizer nesta tarde ainda, eu preciso de Jesus? Amém. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu não apenas quero, mas eu preciso de Jesus na minha vida. Diz isto a Ele nesta tarde. Aleluia. Senhor, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti na minha vida. Aleluia. Aleluia. Podeis tomar os vossos lugares e nesta tarde eu queria falar-vos de uma pessoa que fez um conjunto de coisas certas. Mas ele tinha um pensamento errado em relação à vida. Mesmo as pessoas que nós temos como as piores pessoas do mundo, se é que é possível encontrar a pior pessoa do mundo, a melhor pessoa do mundo, porque todas as pessoas fazem coisas boas e coisas más. Se nós conseguíssemos encontrar a pior de todas, a mais maléfica de todas, ainda assim encontraríamos alguma coisa interessante que ela tenha feito. Não sei se com a melhor das intenções ou com uma outra qualquer, mas provavelmente conseguiríamos encontrar alguma coisa que nos parecesse boa, agradável, que essa pessoa tivesse feito. Nesta tarde, eu quero-te falar acerca de um homem que é um personagem fictício, que Jesus criou para explicar alguma coisa e que Jesus o apelidou de insensato, de louco. Eu não sei se vocês gostam muito de falar de pessoas loucas. A verdade é que com os loucos também se aprende alguma coisa. E com este homem podemos aprender bastante. Venha comigo. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 12, e a partir do versículo 16, diz assim: Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então, ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Já sei. Disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros ainda maiores. E neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi para mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo. Em algumas traduções aparece a palavra louco, noutras traduções aparece insensato. Esta noite você vai morrer. E aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu isso. É o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Até aqui a palavra do Senhor. E deixem-me nesta tarde trazer-vos algumas coisas que nós encontramos certas que este homem fez e algumas coisas que nós encontramos erradas que este homem fez. A primeira coisa que este homem fez de certo é que ele conseguiu pôr as suas terras a produzir. Foi um homem de sucesso. E olha, eu quero dizer-vos que acredito que aqui nesta plateia encontro muitas pessoas de sucesso, capazes de fazer coisas que toda a gente diz, uau! E sabe o que é que isso tem de errado? Nada. Deus quer que tu e eu possamos com as nossas mãos construir alguma coisa. Ele não quer que nós sejamos infrutíferos, mas que nós possamos ser produtivos. Ele era um homem que conseguiu fazer alguma coisa que deu nas vistas daqueles que o rodeavam. E as pessoas olhavam para ele e diziam, aquele, sim senhor.
A segunda coisa que aconteceu com este homem é que ele disse: eu tenho que fazer uma mudança. O que é que eu vou fazer? Tenho celeiros a menos e cereais a mais. Tenho que os guardar. Como é que eu faço? Não posso guardar no bolso. Tenho que ter um espaço para isto, senão vou perder isto tudo. Tenho que fazer mudanças. E sabem uma coisa? Há pessoas que sofrem toda a vida apenas porque na hora certa não foram capazes de tomar a decisão certa para fazer a mudança certa. E deixa que te diga nesta tarde, há muitas pessoas ainda hoje a pagar caro porque num período da sua vida, alguns no passado, não tomaram a decisão que deviam ter tomado. Eu sei que é muito mais confortável adiar. Nós vamos adiar isso para um dia muito próximo que esperamos que nunca chegue. E assim não tomamos decisões difíceis. Olhe, você é a pessoa que tem que tomar decisões e nem todas são fáceis. Algumas são difíceis. Mas sabe uma coisa? Este homem cometeu o seu primeiro erro. Ele tomou uma decisão por si mesmo. Olhando para si mesmo. Se você for ler este texto, há de ver que predomina a primeira pessoa do singular. O que eu farei? Eu vou fazer. Eu direi. Descansa. Olha, eu. E sabem uma coisa? Por muito bons que nós sejamos, quantas vezes nós falhamos? Por muito bons que nós sejamos, quantas vezes somos insuficientes? Por muito bons que nós sejamos, quantas vezes nós precisamos tomar uma decisão e não estamos na rota certa para tomar a decisão certa? Então a pergunta é: como fazer? A primeira coisa é olhar para cima e contar com Deus. Amém? O problema das nossas decisões tem a ver com o nosso desconhecimento. Muitas vezes decidimos alguma coisa e uma semana depois, um mês depois, nós dizemos: se eu soubesse. Alguns dizem: se eu soubesse o que sei hoje. Olha, você amanhã vai saber o que não sabe hoje. E daqui por um mês vai saber o que não sabe hoje. Mas deixem-me que lhe diga agora. Deus já sabe o que você vai saber daqui por um mês, por um ano e até no último dia da sua vida. Deus já sabe todas as coisas e Ele conhece todas as coisas. E este Deus, Ele quer estar no centro das tuas decisões. Segunda situação, ele não percebeu que esta abundância extraordinária era uma oportunidade de ele decidir bem e de ser não de bênção apenas para ele, mas de ser de bênção para todos. E sabe o que é que ele pensou? Vou ser de bênção para mim. Olha, há pessoas que nunca são abençoadas porque a única pessoa para quem eles pedem bênção é para eles próprios. Há pessoas que nunca são abençoadas porque a única pessoa que eles veem que querem que seja abençoado são eles próprios. Eu quero te dizer que é plano de Deus e não é plano de Deus de hoje. Vem lá desde a antiguidade. É que eu seja abençoado para poder ser uma bênção para os outros. É que eu seja abençoado e que a partir de mim próprio essa bênção possa correr para os outros. É que eu possa ser abençoado. Mas mais do que ser abençoado, é que eu possa ser uma bênção. E sabe o que é que este homem pensou? Ele não disse: eu agora tenho tanto cereal, na minha terra vai deixar de haver fome. Ele não disse isso. Ele disse: eu vou guardar, porque eu vou-me certificar que vou ser sempre rico.
Porque ele olhou só para ele. Porque ele olhou só para si próprio. Ele perdeu a bênção. Tinha que tomar uma decisão importante. Mas as suas preocupações não estavam no ponto certo. As suas preocupações estavam no seu egoísmo. Que Deus possa abençoar e que nós possamos olhar à nossa volta. E mais do que perceber como é que nós podemos ser abençoados, é como é que nós podemos ser uma bênção para aqueles que nos rodeiam, para a sociedade onde nós estamos inseridos, para as pessoas que estão à nossa volta, para aqueles que precisam às vezes de uma palavra amiga, às vezes de um abraço, olha, às vezes uma ajuda tão simples que qualquer um de nós poderia dar. Temos um terceiro ponto também errado deste homem. Ele preparou o futuro como se ele dominasse tudo. O meu avô sempre dizia: a vida dá muitas voltas. Já ouviram esta expressão muitas vezes, não é já? A vida dá muitas voltas. E nas voltas da vida, eu nunca sei se vou ficar na parte de baixo, na parte dos lados ou na parte de cima. E sabe uma coisa? Este homem preparou o futuro como se ele dominasse tudo. Eu tenho no meu bilhete de identidade alguns dados importantes. O primeiro dado importante que eu tenho lá é a minha data de nascimento. Quem é que aqui tem a data de nascimento? No seu bilhete de identidade, cartão de cidadão. Ah, vocês têm uma coisa parecida com a minha. Hein? Mas sabe uma coisa? Há uma data que não está no cartão de cidadão. Está lá a data de validade do cartão de cidadão. Mas não está lá a data da minha morte. Alguém tem no seu cartão de cidadão a data da morte? Levante lá o braço para eu ver. Não existe a data da morte. Sabe porquê? Ninguém sabe. E quando nós preparamos o nosso futuro, nós precisamos de nos preparar para a única coisa que temos como garantida, e essa é a mesma morte. Está garantida, ainda que não tem dia. Muitos pensaram que iam partir cedo, ainda cá estão hoje. E muitos pensaram que eram muito saudáveis e iam viver até aos 100 anos e não chegaram à idade da reforma. Daquele dia só Deus sabe. E sabe, este homem, ele começou a preparar a sua vida achando que ele sabia tudo, que ele dominava tudo, que ele tinha tudo nas suas mãos. E de repente, ele ouve a voz que eu não queria ouvir. Esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Um homem que parece que tinha tudo tão nas suas mãos, de repente ficou sem saber como podia responder a uma coisa destas. Ele soube pôr a terra a produzir, e ele até soube construir grandes celeiros, ele soube aprovisionar tudo aquilo, mas ele não soube cuidar da sua eternidade. O que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nesta tarde, que estás fazendo tu com a tua alma? Um dia destes, estarás diante de Deus. Estás preparado para esse dia? Que não sabes qual é, que não está marcado qual é, nem sequer tens uma ideia de qual é. Estás preparado para esse dia? Olhe,
Este homem fez mais uma coisa errada. É que ele preparou-se para viver muito tempo. Mas ele não preparou nada para depois de ele partir. Quando nós visitamos irmãos de idade, alguns irmãos preparam tudo. Fazem o programa do funeral, dizem aos filhos tudo e mais alguma coisa. Escolhem a roupa, eles fazem tudo. Não tem nada de errado nisto, mas deixe-lhe fazer uma pergunta. E já escolheu onde vai passar a eternidade? Esta pergunta que eu estou a fazer parece um pouco absurda, porque eu estou a dizer escolher. E eu sei que vocês diriam, mas se isso é uma escolha, eu vou escolher o melhor. Quando eu vou lá à frutaria comprar maçãs, eu nunca escolho as podres, eu trago sempre as melhores. Agora, escolher o meu futuro, não vou escolher o melhor. Sim, tu podes escolher o melhor. Tu podes escolher o melhor porque Jesus Cristo, Ele já preparou o melhor para ti. Ele já preparou o melhor para mim. E agora Ele deixou tudo em aberto para que eu pudesse escolher se quero receber, se quero aceitar aquilo que Ele preparou para mim, ou se eu quero viver olhando para os meus pensamentos, para as minhas decisões, para as minhas escolhas, sabendo que o final desse caminho não é o caminho melhor, não é o lugar melhor que Ele preparou para mim. Um dia, eu decidi seguir Jesus. A primeira música que nós cantámos hoje dizia: há um novo nome escrito lá na glória. Sabe o que é que diz essa música? É que lá no céu há um nome escrito e esse é o meu. Não é que eu seja melhor que vocês. Não é que eu seja melhor que qualquer um. É que Jesus Cristo preparou tudo para que o meu nome pudesse ser escrito lá. Mas Ele não fez isso apenas para mim. Ele fez isso para todos nós. E agora nós podemos cantar com alegria e dizer que há um novo nome escrito lá na glória, que eu escolhi o sítio onde eu quero passar a minha eternidade, aquilo que eu tenho de certo e garantido para a minha vida. Não por causa daquilo que eu consegui aqui, ainda que aqui eu devo viver a minha vida o mais corretamente possível, conseguindo o mais possível. Não por causa de eu ser muito inteligente ou muito bom, mas porque Jesus Cristo, Ele veio à cruz do Calvário dar a sua vida para que abrisse um novo caminho, este caminho que nos leva para a eternidade com Ele. E agora, existe um novo nome lá escrito. Esse é o meu. Se tu tens o teu nome escrito lá na glória, se tu também podes dizer, eu tenho o meu nome escrito porque Jesus já escreveu o meu nome lá, levanta a tua mão e dá glória a Jesus nesta tarde. Glorifica-o porque Ele realmente preparou alguma coisa muito especial para ti. Alguma coisa muito especial para o teu futuro. Alguma coisa muito especial para a tua eternidade. Este homem, ele preocupou-se em fazer alguma coisa, e isso está certo. Mas ele não se preocupou na direção certa. Deixem-me ler um versículo convosco, que nós encontramos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10. Lucas no capítulo 10 e no versículo 27. Lucas capítulo 10 e no versículo 27. E um homem chegou ao pé de Jesus e disse-lhe: Mestre, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe: O que é que tu lês na lei? Tu não sabes uma coisa dessas? E o homem disse: Eu sei. Então o que é que tu sabes? E ele respondeu-lhe o que está no versículo 27. E que é algo muito interessante. E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar Deus
Olha para ele e não te esqueças dos que estão à tua volta. Sabe o que é que aquele homem que nós falámos nesta tarde viu? Ele próprio. Sabe o que é que este homem que nós falámos esta tarde amou? Ele próprio. Sabe o que é que este homem conseguiu? Nada. Nem o que ele preparou para ele próprio. Ele gozou ou desfrutou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com as tuas forças, todas, tua capacidade e ao teu próximo, como a ti mesmo. E eu queria concluir contando-vos uma outra parábola que Jesus contou. E ele falou acerca de um homem que foi assaltado e no meio daquele assalto ele foi ferido, ficou para morrer lá na beira do caminho. Quando Jesus contou isto, esta história fazia muito sentido, porque eram frequentes os assaltos nas estradas que ligavam as grandes povoações, sobretudo as povoações onde era suposto haver comércio e as pessoas transportarem bens que tivessem valor. Então era normal coisas destas. Este era um episódio que as pessoas conheciam bem e que tinham na sua mente. E agora Jesus diz que começaram a passar pessoas. E ele começa a falar deste, daquele, do outro, e toda a gente, quando ouvia quem vinha lá, dizia, de certeza vão ajudar o homem. E Jesus dizia, mas ele passou de largo. Vinha outro, ele, agora vão ajudar o homem. E Jesus concluía, passou de largo. E depois Jesus disse, vinha um samaritano. E na mente das pessoas disseram, oh, coitado do homem, o que é que o samaritano lhe vai fazer? Nem o vai ver. Mas sabe o que é que Jesus disse? Diz que aquele homem parou, cuidou dele, levou-o, pagou o tratamento dele, tratou dele e fez com que aquele homem que estava a morrer passasse a ter vida. A pergunta que se faz que capacitações, que qualidades eu preciso de ter para poder ajudar alguém? O que é que eu posso fazer para poder ajudar o meu próximo? O que é que eu tenho que ter em mim para poder ajudar o meu próximo? A resposta é rápida e simples. Só tens que ser tu. Muita desta ajuda não advém da capacidade, advém da vontade. E advém daquilo que eu coloco no meu coração. Eu quero amar a Deus e eu quero amar o próximo. Eu quero servir a Deus e eu quero ajudar o próximo. Eu quero estar na linha que tanto sou de ajuda para os outros, da mesma forma que eu amo a Deus. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. Meu amado irmão, prezada irmã, falei-vos hoje de um homem que estava focado apenas nele. Porque ele estava focado nele, ele próprio se perdeu.
porque ele estava focado nele, nem para ele foi bom. Porque ele estava focado para ele, nem para ele conseguiu aquilo que mais queria e para o qual mais trabalhou. Quando nós nos focamos em Deus e nos outros, nós conseguimos. Porque nós estamos no plano de Deus. Aquele homem não preparou a sua própria eternidade. Aquele homem não viveu no plano de Deus. Aquele homem viveu para si próprio. Morreu olhando para si próprio e nunca desfrutou daquilo que ele tanto trabalhou para conseguir ter alguma coisa de especial. Eu não sei como é que tu tens vivido. Não sei como é que tem sido a tua vida. Não sei como é que tem sido o teu propósito. Mas deixa-me dizer-te nesta tarde. Se vives apenas para ti, tu precisas de mudar o foco da tua vida. Se vives apenas para juntar alguma coisa, para usufruires aqui, tu necessitas mudar o foco da tua vida. Se o teu único ponto de interesse é teres alguma coisa com o qual possas dizer eu estou seguro e descansado, eu quero dizer que não há uma única coisa que possa deixar o ser humano seguro e descansado. Mas uma coisa eu quero te dizer. Tu podes preparar a tua eternidade. Prepara com Cristo. Tu podes viver uma vida que faça sentido e vale a pena. Não é a vida focada apenas no teu umbigo. É a vida focada no teu Criador. É a vida focada naquele que te rodeia. Tu podes fazer boas escolhas. Desafiava-te a fechar os teus olhos nesta tarde. E eu gostava, em nome de Jesus, de fazer um desafio. Este é um desafio muito importante. Talvez tu tenhas vivido a tua vida à procura de vantagens para ti e nem sequer vamos discutir, nem sequer vamos ponderar se essa vantagem foi alcançada da forma mais lícita ou não. Talvez tenhas olhado apenas para ti. Talvez tu tenhas olhado para ti como sendo o centro do mundo. Talvez tu tenhas olhado para ti como sendo a pessoa mais importante da humanidade. E será que essa tal pessoa que acha-se tão importante preparou como vai ser a sua eternidade? Em segundo lugar, fomos criados por Deus todos. Podemos dizer o que quisermos, mas tudo se resume a isto. Um dia Deus criou-nos, decidiu fazer-nos. E Ele preparou um plano para nós vivermos. E neste plano implicava duas coisas. Nós o amássemos e nós fôssemos de ajuda uns para os outros. Tu agora podes decidir viver no teu plano ou tu podes decidir viver no plano de Deus. Se tu decidiste viver no teu plano, estás por tua conta. Provavelmente terás situações não muito diferentes deste homem. Mas tu podes decidir viver no plano de Deus. E no plano de Deus, tu vais encontrar aquilo que Ele projetou como o melhor de todos os arquitetos, como a pessoa que melhores planos faz, a pessoa que mais capacidade tem para planear. Ele planeou algo para a tua vida. E Ele planeou também uma eternidade para ti com Ele. Nesta tarde, se tu tens vivido longe do plano de Deus, talvez tenhas vivido apenas focado em ti próprio, talvez tenhas vivido apenas focado no presente, nesta vida aqui, tens-te esquecido da eternidade. Eu quero te dizer que tu precisas de olhar para Jesus Cristo, olhar para aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por ti e dizer:
quero aceitar a nova vida, esta nova esperança que Jesus ganhou para mim na cruz do Calvário. Eu posso escolher, eu tenho como escolher, e eu quero escolher aquilo que Jesus me deu, aquilo que Jesus ganhou, aquilo que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Eu posso escolher. Eu posso escolher. Aquele homem escolheu fazer celeiros, mas ele não se preparou com a eternidade. Tu talvez tens-te preparado com muitos celeiros para a tua vida. Jesus nunca disse que os celeiros estavam errados. Disse que estava errado ser o único foco da vida dele. Nesta tarde, tu podes escolher Jesus. Eu não sei se nós temos alguém que tem ouvido a palavra de Deus, que tem ouvido nesta tarde esta mensagem acerca de um homem que foi chamado de louco. Não porque ele fez coisas insanas, ele fez coisas muito interessantes, mas porque ele deixou que essas coisas tão interessantes fossem apenas o foco que absorvesse toda a sua vida. Por causa disso, ele foi tido como louco. Tu podes nesta tarde dizer: eu quero olhar para Jesus, agradecer por causa daquilo que ele fez e convidá-lo para entrar na minha vida. Porque eu quero que o meu nome esteja escrito lá na glória. Porque eu quero viver com ele a eternidade. Porque eu quero viver aqui amando este Deus tão maravilhoso que me criou. Eu quero viver aqui sendo de apoio e ajuda para aqueles que estão à minha volta. Talvez não sabes como, olha, as oportunidades vão surgir. O samaritano, quando saiu de casa, não imaginava que ia apanhar um homem quase morto no meio do caminho. Mas ele encontrou e percebeu que era a sua oportunidade. Eu quero...